Hoje vamos explorar a história do Espírito Santo, entendendo como suas ações moldaram a trajetória da humanidade desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Vamos descobrir o significado e o impacto de cada intervenção divina no contexto de sua época. Ao final do vídeo, prometo que sua compreensão da importância do Espírito Santo em nossa jornada espiritual será transformada. Então, sem mais demora, vamos começar. O Espírito Santo aparece várias vezes na Bíblia, sendo mencionado de diferentes maneiras ao longo das Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Essas diversas descrições destacam os diferentes aspectos da natureza e das ações do Espírito Santo. Encontramos o Espírito Santo logo no início do livro de Gênesis, onde Deus pairava sobre as águas, mostrando uma presença ativa desde os primeiros momentos da criação. É interessante notar que, mesmo antes de ser revelado explicitamente como uma entidade divina, o Espírito Santo já estava presente, participando da formação do universo. Em Gênesis 1:2 está escrito: "A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas." A história de Adão, desde a criação até a queda e a perda do Espírito Santo, é um relato triste sobre a escolha humana de se afastar da orientação divina. No entanto, essa não é a última palavra. Mesmo dentro dessa narrativa sombria, encontramos a promessa de redenção, uma luz de esperança que será plenamente revelada através da obra regeneradora do Espírito Santo na história humana. Se você quer mais conteúdos bíblicos como este, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Isso ajuda o YouTube a nos recomendar mais. Vamos para o vídeo. No Antigo Testamento, a expressão Espírito do Senhor aparece com frequência, mostrando a presença ativa de Deus entre as pessoas. Desde o início, quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas, até a era dos profetas, essa expressão demonstra a atuação invisível e constante de Deus na humanidade. Os antigos profetas foram inspirados por essa força divina, destacando a íntima ligação entre o Espírito Santo e a inspiração profética que moldou a história sagrada. Um exemplo marcante está no livro de Isaías, onde o profeta descreve sua missão divina. "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos." Isaías 60, versículo 1. Isaías, conhecido como o profeta messiânico, traz uma mensagem de consolo e promessa divina em tempos difíceis. Apesar das dificuldades, incluindo o exílio e a opressão, Isaías vislumbra um futuro de restauração e liberdade, sendo o portador dessa esperança. Ao dizer que o Espírito do Senhor está sobre ele, Isaías está afirmando que sua missão profética é dada por Deus. A unção pelo Espírito significa que ele recebeu autoridade e poder sobrenatural para cumprir o que Deus lhe pediu. Isaías traz uma mensagem de boas novas para os humildes, cura para os corações quebrados, liberdade para os presos e libertação para os encarcerados. Outro exemplo interessante é o profeta Jeremias, que mostra como o Espírito Santo trabalha na revelação profética. Deus disse a Jeremias: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações." Jeremias 1, versículo 5. Isso aconteceu no começo do livro de Jeremias, quando ele ainda era jovem. Deus o chamou para ser profeta às nações. No início, Jeremias se sentiu inadequado e inseguro devido à sua juventude, questionando sua capacidade de cumprir essa missão. Outra expressão usada na Bíblia para se referir ao Espírito Santo é Espírito do Pai, enfatizando a unidade da Trindade. O Espírito Santo é visto como uma manifestação direta da natureza do Pai, conectando-se ao plano eterno de Deus para a redenção da humanidade. Esta expressão destaca não só a distinção, mas também a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mostrando seu propósito comum na obra de regeneração. A importância do Espírito Santo na comunicação com Deus atravessa o tempo, manifestando-se desde os primórdios da história bíblica até os dias atuais. A ligação entre o espírito humano e o divino é essencial para entender a vontade de Deus e receber sua orientação. O Espírito Santo atua como um canal, capacitando nossas mentes e corações a receber revelações e instruções divinas. Sem essa ponte espiritual,
a comunicação com o transcendente seria limitada, dificultando a compreensão da vontade divina. É importante entender que, após a desobediência de Adão, a conexão íntima com o Espírito Santo foi quebrada, o que exigiu uma intervenção especial de Deus para que sua presença continuasse a influenciar a história humana. No Antigo Testamento, o Espírito Santo se manifestou de maneiras notáveis, não apenas chamando e inspirando profetas, mas também capacitando diversos líderes. Um exemplo claro é a história de Moisés. Quando Deus o chamou através da sarça ardente, o Espírito Santo já estava atuando de forma marcante em sua vida. Ao se aproximar do arbusto em chamas que não se consumia, Moisés ouviu a voz de Deus, um evento que mudaria profundamente sua vida e a história do povo de Israel. O Espírito Santo preparou Moisés para a importante missão de libertar os israelitas da escravidão no Egito e guiá-los para a Terra Prometida. A história de Moisés e Josué ilustra claramente a importância do Espírito Santo na liderança e na realização dos planos divinos. O Espírito Santo não só oferece orientação, mas também dá uma capacitação especial para cumprir os objetivos de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo agia de forma específica, escolhendo líderes e profetas para missões particulares. Contudo, com a promessa de um novo pacto, como o profeta Joel previu, a era futura será marcada por um derramamento do Espírito Santo sobre todos, antecipando a vinda de Cristo e uma nova fase em que a presença divina estará acessível a todos que creem. Assim, o Espírito Santo não é apenas um agente do passado, mas uma presença constante que guia, inspira e transforma. A jornada para entender o Espírito Santo nos mostra que a conexão com Deus é mediada por essa presença, que une o divino e o humano em um relacionamento profundo e transformador. Conforme avançamos na história bíblica, veremos como essa presença se torna cada vez mais disponível, culminando na promessa de um novo relacionamento com Deus através de seu Espírito. Vamos explorar mais sobre isso no próximo vídeo.